Saudações, quem fala aqui é José Paulo de Barros, do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Lembrando que hoje é 10 de abril de 2020, noite de Páscoa. São exatamente 19 horas e 55 minutos. Faltam 5 minutos para as 8 deste dia, ou desta noite, digamos assim. E eu quero relembrar vocês o que aconteceu há 2000 e poucos anos atrás, quando Jesus estava com seus 12 discípulos, celebrando eles também este dia que a humanidade inteira comemora, o dia da Páscoa. No livro de Mateus, no capítulo 26, e o versículo 21, diz: E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles entristeceram-se muito, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas Iscariotes, que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E Jesus respondeu: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão. E quando comiam, Jesus tomou o pão. E abençoando-o, partiu. E abençoando-o, partiu, dizendo: Comei, comei, isto é o meu corpo. E do mesmo modo, pegando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Tomai e comei, este é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Seja louvado o nome do Senhor Jesus, hoje, amanhã e sempre. Quantas pessoas hoje
estão revivendo, recordando esse dia, esta noite, chamada de Páscoa. Quantas pessoas celebram este dia com respeito àquilo que aconteceu com Jesus no dia em que foi traído. Lá fora o mundo está cheio de pessoas morrendo. Mas mesmo assim as pessoas não deixam de fazer suas comemorações bebendo o vinho embriagador. Porque aquele vinho que Jesus deu a seus discípulos, comparando-o com seu sangue, não era vinho embriagador. Era vinho do suco da própria uva. Não era vinho inebriante, como muitas pessoas podem pensar. Hoje as pessoas saem às ruas, apesar desse confinamento que está acontecendo por causa desse maldito vírus chamado corona, o Covid-19, estão nas ruas bebendo todo tipo de bebida, com a desculpa de que estão comemorando a Sexta-feira Santa. No entanto, eles estão acumulando para si pecado sobre pecado. Porque são muitos os embriagados nesta noite que vão sofrer as consequências da sua desobediência. Enquanto isso, as igrejas católicas, os templos católicos estão por aí fora vazios. Com a grande diferença daqueles templos cheios, com os seus fiéis orando, rezando, pedindo a Deus perdão para os seus erros e pecados. Estão vazios, sem ninguém. Apenas o sacerdote ali, no altar, cercado com alguns sacristãos, coroinhas, estão celebrando cerimoniosamente, em respeito àquele grande dia no qual Jesus foi traído. Ainda existem pastores de igrejas evangélicas que talvez alguns deles, mesmo sentindo vontade de fazer esta Santa Ceia, como é costume nos templos evangélicos acontecer, ele não tenha tido essa oportunidade, não tenha não tivesse essa liberdade, por causa desse vírus, de estar reunido com seus fiéis, ministrando para cada um o vinho que simbolizava o sangue de Cristo e o pão que simbolizava o corpo do nosso Jesus. Estão submetidos a uma quarentena. Quando vai ter fim essa quarentena, ninguém sabe. Somente Deus é capaz de repreender tamanha desgraça que está se abatendo sobre os quatro cantos da terra. Mas, mesmo assim, muitos estão firmes na sua fé, confiantes de que estão bem guardados sob o sangue precioso de Jesus e que nas suas casas, dentro das suas casas, esse mal não há de entrar. Porque assim como aconteceu no Egito, quando o anjo da morte passou à meia-noite matando todos os primogênitos
em Israel. Só não matou os primogênitos das casas que tinham nos limiares da porta, nos ombreiros da porta, nas ombreiras da porta, nos umbrais da porta. O sangue de um cordeiro que fora ordenado que matassem e passasse esse sangue na soleira das portas, porque naquela noite, quando o anjo da morte passasse, que ele visse aquela marca de sangue do cordeiro, eles passariam ao largo, não entrariam naquela casa. Portanto, os primogênitos daquele povo estariam a salvo. É como hoje. Hoje nós estamos confinados nas nossas casas. Idosos proibidos de sair à rua, jovens desobedientes que saem, né? Acham que esse mal só atinge os idosos e saem estabanadamente, indiscriminadamente, para se divertirem na rua. Principalmente à noite, principalmente depois que tomam uma dose ou duas de álcool, de cachaça, de pinga, de aguardente, de uísque, seja lá de que for, vodka. Aí perde a compostura totalmente. Aí para ele aquilo é motivo só de alegria, só festa. O que rola pela sua mente são pensamentos malignos. E eles, desobedientes, seguem aquela trilha. Na iminência de contrair o vírus e trazer para dentro da casa e contaminar os seus idosos, seus pais, seus avós, sua família. Não obedecem. Eles não obedecem sequer a Deus Todo-Poderoso. Vão obedecer aos seus pais? Ou é o contrário que eu deveria dizer? Não obedecem aos seus pais, vão obedecer a Deus Todo-Poderoso, que não estão vendo. É doloroso saber uma coisa dessa. No meus tempos de criança, quando eu tinha 10 anos, 12 anos, esta noite, Sexta-feira Santa, era realmente santa. Fazia jus ao nome. Até buzinas de carros não se ouvia tocar naquela noite, naquele dia. Não se varria casa naquele dia. Naquele dia ninguém tomava banho. Entendeu? Era uma reverência total. Todos contritos ali. Aquelas músicas das emissoras, das rádios, eram músicas sacras, tipo fúnebres. Aquelas músicas que não incomodavam o juízo, os ouvidos. Era música que fazia gosto a gente ouvir. Quanta diferença nos dias de hoje, nas noites de hoje. É funk de um lado, funk de outro, mulheres na rua balançando o bumbum, rapazes se requebrando. No meu tempo não tinha isso. Mulheres enchendo a cara de vinho, excessivamente bêbadas, embriagadas, homens também embriagados, rapazes e até crianças que não têm o respeito de seu pai. Acabou-se aquele tempo. Hoje, velhos são proibidos de sair à rua, com medo de adquirir uma contaminação desse coronavírus. Jovens que saem, mas que voltam, pensando se estão contaminados ou não. Ruas vazias, cidades inteiras vazias, como se fossem cidades fantasmas. Por quê? Porque a grande maioria da população estão presas em suas casas, confinadas em suas casas, por ordem sem poderem sair. E muitos que saem, deles são presos, são enxotados para suas casas, as praias vazias, os shoppings vazios,
os teatros vazios, as praças de alimentação vazias, tudo está sob o domínio do coronavírus. Agora até quando? E o noticiário enchendo a cabeça das pessoas. Morreu tantos em determinado lugar, tantos estão contaminados em determinado lugar, e o número de mortos vai crescendo cada vez mais. Quando vem uma notícia agradável, a gente fica na expectação de saber que está diminuindo a mortandade, que a mortandade está diminuindo. Aí vem o impacto. Não. Estão morrendo mais ainda. E aquilo dói lá dentro do nosso coração. Dói. Enquanto nós estamos aqui só vendo, observando as pessoas morrerem, parentes chorando, lamentando seus mortos, aqui a gente fica na expectativa. Quantos mortos, minha gente, estão acontecendo nesse momento? Aqui em Maceió, Alagoas, graças a Deus, parece uma cidade bem abençoada por Deus. Porque o número de vítimas é 0 até hoje. Alguns contaminados estão em quarentena, na observação, mas ninguém tem certeza. Mas mesmo assim, isso não nos livra de um contágio. Então, essas coisas, essa desobediência toda ao Pai Eterno, esse afastamento de Deus, esse apego aos ídolos, pode ocasionar a indignação de Deus e pode surgir. O anjo da morte pode libertar, pode ter autoridade dada por Deus para soltar esse vírus, para que a humanidade se reúna, a humanidade compreenda que precisa ajudar o seu próximo, a ter mais amor por ele, mais empatia. Como Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, amai o teu próximo como a ti mesmo. Onde está esse amor? Perdido por aí? Sobrevoando a mente de quem? Dos insensatos. Porque eles não sabem amar, como Jesus amou. Vejo cidades vazias, pessoas trancadas em seus apartamentos, favelas imensas, grandes. E eu fico pensando, e quem pode controlar aquela população que está à mercê das suas necessidades, da sua miséria? Quem pode? Como colocar na mente desse povo um confinamento total? Suas famílias moram em quartinhos, em casas apertadas, com 4, 5, 6 pessoas dentro. Eles vão morrer de fome? Eles vão morrer de fome? Aqui em Maceió, o mercado estava superlotado quinta-feira e hoje sexta-feira. Superlotado. Na Feira dos Peixes. As coisas aumentaram, multiplicaram de preço. É mais uma coisa que indigna o Senhor Deus. Porque o Senhor Deus deixou a praia cheia de peixe, de marisco, de molusco, de tudo quanto se dá para comer. Deixou a lagoa cheia de sururu, de crustáceo, de ostra, de maçunim, de siri, de caranguejo, de tudo. Ele não diminuiu em nada. Dias atrás, aquilo que era vendido por 5, multiplicou-se para 10. O que era vendido por 2, multiplicou-se para 4. Peixe que era vendido a R$5, multiplicou para 10. Que era vendido de 10, multiplicou para 20. Camarão de 20 ficou para 50. Bacalhau, que é um horror. Onde está isso? Deus mandou
que fizessem isso? Não, isso é falta de amor. É ganância social. Por quê? Porque são gananciosos, não têm amor pelo próximo. Eles querem extorquir. Isso é uma extorsão. É uma extorsão. E o pobre, não só o pobre, todas as pessoas que precisam daquele alimento, que costumam comer o seu peixe nesta data, se submetem a pagar um preço exorbitante pelo seu peixinho, pelo seu molusco, pelo seu marisco. É um absurdo. A lagoa continua dando aí de graça. Não cobra nada. O mar continua dando de graça seus peixes, seus camarões, seus frutos do mar, naturalmente. Mas nesta data comemorativa, as pessoas esquecem dos favores que recebem de Deus todos os dias e vamos explorar o próximo. Vamos explorar as pessoas, exorbitando nos preços, exacerbando nos preços. E as pessoas compram. E os que não podem comprar? Como ficam? É difícil. É muito difícil as pessoas compreenderem que as necessidades dos outros devem ser supridas, mas não dessa maneira. Deus deu a lagoa, Deus deu o mar, Deus deu os rios, deu os lagos, Deus deu tudo isso de graça. Só que você tem que fazer um esforço para adquirir e tem que cobrar pelo seu esforço, dentro do limite do possível, não exacerbando as coisas. Quando falta, como é que você vai conseguir para si e para os outros? As verduras, os legumes aumentam de preço. O coentro, que a gente comprava até 50 centavos um molhozinho, hoje deu a 3, 4 reais. Um simples molho, se procurava, não encontrava. Deus não se agrada disso, não. É uma planta do mato, uma hortaliça. Certo que você plantou, mas foi Deus que deu a terra para você plantar. Foi Deus que deu a chuva para você regar e fazer brotar aquela erva aromática, para hoje você cobrar um preço absurdo, quando na verdade nos outros dias apodrecem. Vai aos montes para o lixo. Tanto coentro, como cebolinha, como frutas, como legumes e muitas outras coisas. Peixes apodrecem. Entendeu? A única coisa que falta no mercado, mas ainda existe pouco, é a carne bovina. Tem o galináceo, que tem muita gente que compra. Quem não gosta de comer peixe, compra galinha, compra frango. E assim vai vivendo. Mas quando chega a noite, esquece das grandezas que Deus deixou, as maravilhas que Deus fez para ele, e não sabe agradecer este dia. Santificaste nesse dia de sexta-feira, que é hoje. E da Páscoa, eles inventaram um tal de coelho. O que é que tem a ver um coelho de chocolate a ver com a Páscoa? O que é que tem a ver ovo com Páscoa? Na mesa em que Jesus foi servido, não tinha chocolate, não tinha ovo, não tinha coelho. Não, tinha só pão e vinho. E um desobediente no meio. Então, hoje, esses desobedientes de hoje representam Judas Iscariotes. São representados por Judas Iscariotes, que não teve a decência de trair o mestre. Ele não teve a decência de não trair o mestre, não é verdade? Ou eu estou falando errado? Eu quero dizer, ele não se recusou de trair o seu mestre, mesmo sabendo que Deus já sabia que ele ia fazer isso. Mas ele fez.
Os Judas Iscariotes de hoje são mais modernos. Eles traem Jesus de outra maneira, de uma maneira mais leviana, de uma maneira mais audaciosa, mas traem. E é isso que eu queria dizer. Estou aqui comemorando a minha Páscoa com o meu pão e o meu vinho de uva. Não é vinho embriagador. Agradeço a Deus por esse momento. Espero que vocês tenham se reunido com suas famílias, partido do seu pão e o seu vinho e ter dividido entre si o pão e o vinho. O vinho e o pão. Corpo e sangue do Senhor Jesus. Se vocês gostaram da mensagem, da representação, deem um like, que eu fico muito, mas muito agradecido, e ainda mais agradecido se vocês, cadê a caneta? Se vocês fizerem uma subscrição, ok? Deus abençoe vocês hoje, amanhã e sempre. Feliz Páscoa para todos vocês.